Bom dia, nono ano, tá bom? Espero que vocês estejam bem, né? Todos em casa, com saúde, tá? Estou aqui mais uma vez gravando, tá? A nossa próxima videoaula, tá bom? Que você vai ver lá em sequência, após o que vocês viram, nós estamos falando da videoaula número 16. Essa é a nossa 16ª aula, tá bom? Onde vocês irão localizar esse conteúdo, este assunto, lá no capítulo 8. Sendo que ele é uma sequência, você já foi visto lá no capítulo 7, não é isso? Processo e formação de palavra, não é isso? A composição, como é que é feita. E logo lá no capítulo 8, a gente encerra, tá bom? Com as últimas, tá? Então, vamos lá. Nossa videoaula hoje, não é isso? Como foi dito, é o número 16, aonde iremos ver o que está, né, relacionado lá no capítulo 8. É isso, nós iremos falar de quê? De processo de formação de palavras. Hoje, nessa videoaula, é isso? 16, a gente vai ver, nós iremos falar sobre a composição e a derivação. Iremos hoje dividir, tá bom? Nessas duas partes, derivação e composição das palavras. Para quem não lembra, tá bom? A derivação, ela é formada, tá bom? Por 5 partes, tá bom? A derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parassintética, derivação regressiva e derivação imprópria. Então, nós temos 5 tipos de derivação, tá certo? Se ligue em cada uma e vamos aprender, tá bom? Só repetindo: derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parassintética, derivação regressiva e derivação imprópria. Então, nós temos 5 tipos que hoje iremos mencionar um a um, tá bom? E sobre a composição das palavras, as palavras, elas se compõem de duas formas, tá bom? Elas são compostas por justaposição e por aglutinação. O próprio nome já deixa bem específico, tá bom? Olha só, justaposição, tu vai fazer uma junção, por isso que é chamada de justaposição, tu vai juntar elementos. E a aglutinação, ele vai perder, ele vai ser separado. O elemento, a palavra, vai sofrer percas de alguma letrinha, tá bom? Essa é a diferença. A justaposição, ele vai ganhar. A aglutinação vai perder, tá bom? Essa é a nossa dica principal para poder introduzir o assunto. Vamos lá. A derivação, qual é o significado principal da derivação? A derivação consiste na formação de palavras novas. O objetivo central, principal da derivação é formar palavras novas, que são aquelas palavras derivadas, a partir de palavras já existentes na língua. Quais são as palavras que já existem? São as palavras primitivas. Tá bom? Quando ele forma palavras novas, nós vamos formar palavras derivadas. Naquelas que já existem. As que existem, nós denominamos de primitivas, tá bom? Então, vamos lá. Há diferentes derivações. Vamos iniciar agora, nesse primeiro momento, falando da derivação prefixal ou prefixação. Você que escolhe como quer chamar. Ou derivação prefixal ou derivação prefixação. Tanto faz, tá bom? Não aumenta, não muda nada. O que é a derivação prefixal? Quando é que ocorre? Ela ocorre quando há acréscimo de um prefixo. Tá bom? A palavra está lá formada com seu perfeito radical. O que é que vai acontecer? Tu vai acrescentar algo a ela. Tu vai acrescentar umas novas letrinhas. Quando você acrescenta, nós chamamos esse aumento de um acréscimo, de um prefixo. Tu vai acrescentar um prefixo ao radical da palavra. Essa é a principal função, tá bom?
Derivação prefixal é aquela que você acrescenta um prefixo ao radical, tá bom? Veja no exemplo, olha só, feliz. Veja só que feliz é o radical da palavra. Feliz aqui, tá bom? É o radical. Vejam que essa palavra aqui, ela é a principal, ela é o radical. A partir daí, eu posso formar novas palavras, tá bom? Eu posso formar palavras novas, acrescentando um prefixo ou um sufixo. Nesse caso aqui, foi acrescentado um prefixo. Qual foi o prefixo usado para acrescentar esta palavra? Nós usamos o prefixo in. Quando eu coloquei in junto de feliz, eu formei uma palavra nova. Eu formei a palavra infeliz, tá certo? Nesse caso aqui, eu formei a palavra infeliz. Então, neste exemplo aqui, eu tenho a presença de uma derivação prefixal, porque ela foi colocada antes do radical. No segundo exemplo, eu tenho leal. Vejam que leal aqui, leal é o radical da palavra, tá bom? Ela é o radical, ela é a palavra primitiva, aquela que já inicia. Agora eu vou querer mudar, eu vou querer formar a palavra nova. Se eu quis formar palavras novas, eu acrescentei algo a ela. Neste exemplo, eu acrescentei o 10. O 10 aqui é chamado de quê? De prefixo. Quando eu juntei o 10 mais o leal, eu formei que palavra? Eu formei uma palavra novamente nova, não foi isso? Eu formei a palavra desleal. Eu juntando um com o outro, eu tive o resultado de desleal. Nesse exemplo também eu tenho a presença de uma derivação prefixal, porque foi colocado antes do radical. Tudo que é colocado antes do radical nós chamamos de prefixo. Nesse caso, nós temos o exemplo da derivação prefixal. Assim acontece com vários exemplos, tá bom? Fazer, fazer é um radical. Se eu quiser acrescentar, formar uma palavra nova com o radical fazer, nesse caso eu acrescentei um prefixo, ó, o 10. 10, fazer. Eu formei uma nova palavra, uma palavra nova, com a presença do prefixo 10. Nesse caso, eu formei desfazer, tá bom? Esses são exemplos de derivação prefixal. Agora, no exemplo aqui, ó, agora iremos falar da derivação sufixal. O que é que vocês entendem por esta palavra? Sufixal é o contrário do prefixal, tá bom? Sufixal ocorre quando há acréscimo de um sufixo ao radical. Lá no prefixal, o prefixo é colocado antes. No sufixal é colocado após o radical. Vejam só aqui no exemplo. Eu tenho aqui feliz. Observe que eu tenho a palavra feliz. Aqui é um radical. Eu quero formar uma palavra nova, acrescentando um sufixo. Que sufixo eu botei para formar essa palavra nova? Olha só, eu formei o sufixo mente. Nesse caso aqui, mente é o sufixo acrescentado ao radical feliz, que nós formamos o que? Felizmente. Derivação sufixal. Olha só aqui, leal é um radical. Só que eu quero formar com leal uma palavra nova. Para isso, eu acrescentei um sufixo. Eu acrescentei o sufixo dada, ó, dade, dade. Então, quando eu acrescentei esse sufixo, eu consegui formar a palavra nova. E aí eu formei o quê? Lealdade. Tá bom? Eu formei uma nova palavra e assim eu formei lealdade.
com a presença, com o acréscimo do sufixo. Lembrando que lá no prefixo, ele é acrescentado antes do radical. No sufixo, o acréscimo é depois do radical. Se liguem na dica para não errar e não confundir, tá bom? Os dois tipos de derivação. Prefixal é acrescentado, não é isso? Antes do radical, e sufixal é acrescentado após o radical, depois, não é isso? Então vamos lá. Agora nós vamos falar de outro tipo de derivação, a parasintética. Será por que ela é chamada assim? Derivação parasintética. Ela é ao contrário das outras, tá bom? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou encontrar? Então vamos lá. A palavra nova, lá na derivação parasintética, ela é obtida pelo acréscimo também. Mas de quê? Nesse caso é o acréscimo de dois ao mesmo tempo. Lá na derivação parasintética, tu vai acrescentar o prefixo e o sufixo simultaneamente. Isso quer dizer o quê? Você vai acrescentar o sufixo e o prefixo ao mesmo tempo, tá bom? No mesmo tempo, na mesma palavra, tu vai colocar o prefixo e o sufixo. Nesse caso, o radical fica no meio da palavra. O radical fica no meio e logo em seguida tu acrescenta o prefixo que vem antes e o sufixo que vem depois do radical. Essa é o principal conceito da derivação parasintética. É aquela que você acrescenta simultaneamente, isso quer dizer o que? Ao mesmo tempo, dois tipos. Tu vai acrescentar o prefixo e o sufixo à mesma palavra. Vejam só aqui, ó. Nesse caso aqui eu tenho, ó, o radical triste. Observe que eu tenho a presença do radical triste. Eu quero agora, nesse momento eu quero acrescentar, tá bom, o sufixo e o prefixo a esse radical. Então vamos lá. Eu acrescentei, ó, o prefixo em e logo em seguida eu acrescentei o sufixo esse. Olha só, agora nós vamos formar a palavra. Vamos formar o radical triste com a presença do prefixo e do sufixo. Que palavra eu posso formar? Me digam aí. Entristecer. Pronto, eu formei entristecer. Por que foi formada essa palavra? Porque aqui nesse caso houve a presença, houve o acréscimo, tá bom? Do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo no mesmo radical. Nesse caso, nós temos exemplo de derivação parasintética. A mesma coisa acontece aqui, ó, no outro exemplo. Eu tenho aqui o radical tarde. Olha só, tarde. Observe, o radical aqui é tarde. Eu quero acrescentar também o prefixo e o sufixo ao radical tarde. Então, que prefixo foi acrescentado? Vejam, foi acrescentado o em e o sufixo o s. Então, eu juntando, eu formei uma palavra nova. Que palavra nova eu formei ao radical tarde? Entardecer. Essa foi a palavra nova, tá bom? Formada pelo radical tarde. Entardecer, tá bom? É a partir daí que a gente vai descobrindo as palavras novas. É com esse acréscimo, é com essa junção desse tipo de derivação, tá bom? A prefixal, a sufixal e a parasintética, tá bom? Logo em seguida iremos conhecer a derivação regressiva. Olha só, a palavra nova, no caso da derivação regressiva,
ela é obtida por redução, ela vai perder algum elemento, alguma letrinha, ela vai sofrer perda, tá bom? Olha só, a palavra nova é obtida por redução da palavra primitiva. Veja, ocorre sobretudo na formação de substantivo derivado de verbo. Observe que nós temos chorar, ficou choro, houve perca de elemento do R. Combater, combate, houve perca de elemento do letra R novamente. Castigar, ficou castigo. Então, a palavra nova é formada com perca de um elemento. Tá bom? Eles são formados, não é isso? Ó, na presença de verbo, eles são substantivos derivados de verbo. Observe que chorar é um verbo. Quando se transformou em choro, deixou de ser verbo e passou a ser substantivo. Combater, o verbo, não é isso? A palavra nova que foi formada, houve perca de elemento, deixou de ser verbo e passou a ser substantivo, combate. No mesmo caso acontece com castigar. Nós temos a presença do verbo castigar, tá bom? Quando formou palavra nova, deixou de ser verbo e passou a ser castigo, não é isso? Que tem função de um substantivo. E isso aqui acontece somente na derivação, observe, só na derivação regressiva, tá bom? Esse aqui acontece na derivação regressiva. Agora iremos falar de derivação imprópria. O que vocês entendem por essa palavra? Qual seria o conceito básico, né? Qual seria o conceito específico para a derivação imprópria? A derivação imprópria é a palavra nova, não é isso? Que é aquela palavra que deriva, ela é obtida pela mudança de categoria, tá bom? Gramatical da palavra primitiva. Não ocorre, pois altera na forma, mas tão somente na classe gramatical. Olha só, o jantar estava ótimo. Observe que nesse exemplo aqui, jantar aqui, né? A gente vê como verbo, mas na oração ela tem função, não é isso? De um substantivo. A palavra jantar aqui é um verbo, né? Eu janto, tu jantas, não é isso? Ele é conjugado, mas na frase aqui ele funciona como um substantivo. Olha só, ninguém entendeu o porquê da discussão. Observe aqui que o porquê ele é uma conjunção, mas na frase ele está funcionando como um substantivo, não é isso? Ele exerce função de conjunção, mas na frase tem função de um substantivo. No mesmo caso aconteceu aqui com jantar. Jantar aqui é um verbo, mas na frase deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo, tá bom? Esses são os tipos de derivação, não é isso? Que foi mencionado há pouco e aqui foi falado de cada um separadamente. Agora é a vez da gente aprender a composição das palavras. Como é feita essa composição? Como é que ela acontece? Então vamos lá. Nós temos dois tipos de composição, não é isso? Composição por justaposição e composição por aglutinação, como eu já tinha dito anteriormente, não é isso? Justaposição, função de juntar, e aglutinação de perca de elemento. Então vamos lá. Haverá composição. Quando é que vai haver composição? Quando se juntarem dois ou mais radicais para formar novas palavras. Há dois tipos de composição: a justaposição e a aglutinação. Então vamos lá. Quando é que vai acontecer a justaposição? Ela vai ocorrer quando os elementos que formam o composto são postos lado a lado, ou seja, quando eles são justapostos, quando eles são colocados do ladinho do
outro. Isso, quando isso acontecer, de tu juntar, colocar um ao lado do outro, tu vai ter uma composição por justa posição. Veja só aqui o exemplo. Para raios, corre, corre, guarda roupa, segunda-feira e gira sol. Observe que foi juntado, tá bom? Houve junção de elementos ao radical. A partir daí, nós formamos palavras novas, sem perda de elemento. Não houve nenhuma perca, tá bom? E isso acontece sempre quando você estiver falando de composição por justa posição. Ele não sofre perca, ele apenas se juntam ao radical para formar palavras novas. Isso na derivação, isso na composição por justa posição. Agora, no caso da aglutinação, composição por aglutinação, é totalmente o contrário. Vejam só. Ocorre quando os elementos que formam o composto aglutinam-se. Pelo menos um deles perde alguma parte, não é isso? Um deles pode perder a sua integridade sonora. Observe só no exemplo. Aguardente. Observe como é que é feito, tá bom? A composição dessa palavra. Vejam só. Ela é formada por água, não é isso? Água, mas ardente. Aí agora eu vou formar a palavra nova. Eu tenho água mais ardente. Eu formo o quê? Eu formo aguardente. Só que você observa que houve perca de elemento, ó. Água e ardente. Teve a perca de quê? Tá bom? Teve a perca do A aqui, ó. Só ficou um A, tá bom? Teve a perca do R aqui também, ó. Então, quando há essa perca de alguma parte sonora, alguma letrinha, nós temos exemplo de aglutinação. Planalto, como é que é formada? Como é que é feita essa composição? Plano mais alto, eu tenho plano mais alto. Quando eu junto, eu fico com planalto. Vejam que houve perca de elemento, viu? Se você observar, houve perca de elemento. Ó, o L, ó, a gente tinha, ó, houve a perca aqui. Na mesma coisa acontece com pernalta. Como é que é feita essa composição? Ó, perna mais alta. Observe que um A sofreu aqui, né? Ele foi embora, ele não ficou. A mesma coisa acontece com vinagre. Vinagre, a junção de vinho mais acre. Olha só, vinho mais acre. Quando eu junto eles dois, eu tenho a palavra nova, vinagre. Olha só, vinho, não é isso? O NH, né? O H teve perca de som, ele foi embora, o H, né? O C também foi embora e ficou o G, vinagre. Por isso que foi dito lá no início, lá na composição por justa posição, eles se juntam sem perca de elemento, e na composição por aglutinação, eles sofrem perda de alguma parte sonora de suas palavras, de suas letras, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês, né, ao assistir o vídeo, tenham compreendido, tá? Após assistirem, eu vou pedir a vocês qual será a missão de cada um fazer em casa, tá bom? E espero que vocês estejam fazendo tudo direitinho e até a próxima, tá bom? Fiquem com Deus, tá bom? Encerramos aqui hoje, tá bom? E até o próximo dia.